Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ingrid e eu e minha equipe ficamos responsáveis pelo tema a desapropriação para a reforma agrária. E aí, o que é desapropriação para a reforma agrária? Então, desapropriação para a reforma agrária é um processo que está previsto lá no artigo 184 da Constituição Federal, que permite ao Estado retirar posse de terras rurais que não estejam mais cumprindo sua função social, ou seja, aquelas terras que estão sendo improdutivas ou mal utilizadas. E aí o objetivo da desapropriação é destinar essas terras a trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. E aí é realizada uma indenização, que é feita em títulos da dívida agrária, no caso TDA, que podem ser resgatados em até 20 anos. E aí a desapropriação, ela cobre as benfeitorias úteis e necessárias, como as casas e cercas, mas não inclui um pagamento imediato da terra. E aí o órgão que fica responsável por conduzir todo esse processo é o INCRA. Um dos principais objetivos da desapropriação são combater a concentração de terras. Muitas vezes aqui no Brasil estão nas mãos de poucos proprietários, o que gera uma desigualdade e exclusão no campo gigantesca. E aí a desapropriação, ela busca redistribuir essas terras, promovendo mais justiça social, e um dos outros objetivos da desapropriação é garantir acesso à terra para quem quer produzir. A ideia é dar oportunidade para famílias que vivem sem terras e aí querem trabalhar. Assim elas podem viver com mais dignidade e autonomia. Olá, eu sou Laís Gabriela e vou falar um pouco sobre o objetivo e a importância da reforma agrária. Então, a reforma agrária tem como objetivo distribuir as terras de uma forma mais justa, dando acesso para as famílias que trabalham e vivem no campo. Ela é essencial para reduzir a desigualdade, diminuir a pobreza rural e melhorar as condições de vida. Além disso, ela fortalece a agricultura familiar, gerando mais empregos, o que movimenta a economia local e a economia nacional e contribui para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do país. Olá, professora Cláudia, me chamo Bruno, fiquei responsável pela parte de critérios e exemplos para a questão de desapropriação. Eu vou usar aqui um exemplo só, para melhor entendimento de todos, onde são 3 critérios que são utilizados, que são, no caso, terras improdutivas ou subutilizadas, onde um exemplo que eu posso trazer aqui, vamos supor que na zona da Mata Alagoana tem uma fazenda com 2.000 hectares, 2.000 hectares, onde somente esteja sendo utilizado 200 hectares, onde a terra estaria sendo subutilizada, não estaria ocupando o espaço como um todo, onde essa fazenda fictícia que eu estou criando aqui poderia sim ser ocupada. Para desocupada, na verdade. Outra questão também é a questão de não cumprir sua função social, onde a nossa Constituição é bastante clara, no seu artigo 186, diz que toda terra deve cumprir sua função social. E nesse exemplo, esse restante de terra que não está sendo utilizado não está cumprindo sua função social. Está uma terra ociosa, não está cumprindo. E outro exemplo também seria um conflito de confundiários recorrentes, onde um grande exemplo também seria a questão da ocupação do próprio MST, onde eles geralmente vão em cima dessa tecla, onde o exemplo prático que nós tivemos aqui seria lá no Village, próximo ao terminal de ônibus, onde teve uma ocupação, onde a galera desocupou, onde teve uma desocupação e a galera do MST entrou com essa questão de conflitos fundiários recorrentes, onde a terra não estava cumprindo sua função social, onde era um terreno baldio, e a terra era infértil, mas o pessoal chegou lá e ocupou, cumprindo assim sua função social da terra, que é previsto no artigo 186. É isso, espero que a senhora esteja bem e melhoras. Boa noite, meu nome é Lucas e vou dar início às etapas do processo de desapropriação. Em primeiro ponto, é necessário contar que se trata de uma declaração de utilidade pública, uma necessidade pública ou interesse social. Também podemos considerar que se trata de um ato administrativo, um decreto que declara a intenção do poder público de desapropriar determinado bem, ou seja, não transfere a propriedade, apenas manifesta a intenção de possibilitar o início do processo.
Em segundo passo, a gente precisa abordar a questão da negociação estável. Antes de judicializar, o Estado tenta comprar o bem diretamente com o particular, podendo haver acordo quanto ao o valor da indenização e demais condições se houver. O acordo, a desapropriação é concretizado por escritura pública. Em terceiro ponto, a ação judicial de desapropriação, caso não haja acordo, o Estado propõe a ação de desapropriação na Justiça. Deve depositar previamente o valor oferecido como indenização para que o juiz possa conceder a emissão provisória na posse. Ou seja, o Estado pode ocupar o bem antes da sentença, mediante esse depósito. E quarto ponto, a gente precisa botar que o provisório é provisória na posse. O Estado pode assumir a posse do bem enquanto a ação continua. Ou seja, é apenas isso que eu abordei e finalizo aqui minha apresentação. Me chamo Luciano da Silva e fiz o resumo das complicações na desapropriação. O valor da indenização frequentemente há discórdia entre os valores oferecidos pelo Estado e o valor de mercado, o que leva a litígio e a perícia judicial. Irregularidade no decreto, se o decreto expropriatório for mal fundamentado ou não atende a interesse público, pode ser anulado na Justiça, demorando no pagamento apesar da exigência, principalmente em ações judiciais. Desapropriação parcial por zona dificulta em avaliar apenas parte do imóvel que gera disputa técnica e judicial. Na desapropriação direta, o Estado ocupa o imóvel sem formalizar o processo. Veja bem que é uma dificuldade. O proprietário precisa entrar com a ação para ser indenizado. Eles invadem a casa dos outros, quer que seja dona pulso. O imóvel tombado, protegido, bens comuns, bens com valor histórico ou ambiental, tem restrições legais que complicam a desapropriação. Exemplo, lá o bebedouro, Braskem. E em seguida eu vou dar a existência à desocupação. O proprietário pode se recusar a sair, exigindo ou ordem judicial ou possível ordem de força pública. Meu nome é João Iago e eu vou falar um pouquinho sobre alguns desafios, alguns impactos positivos sobre a ocupação para a reforma agrária, né? Primeiro eu vou começar com os desafios. O primeiro desafio é a falta de infraestrutura nos assentamentos, né, que prejudica a distribuição de terras, plantio, a subsistência, né, a moradia dessas pessoas, e acaba fazendo com que não tenha tanta força, muitas vezes, essa ocupação, né, prejudicando o movimento. Enfim, apoio técnico e crédito limitado. Essas pessoas, elas, por não terem apoio por questões políticas, questões de algumas coisas de conservadoras, né, no caso, que muitas pessoas acham que por ser ocupação, ela acontece de qualquer jeito, ela é desorganizada, ela vai para tomar as suas coisas, e não é isso que acontece na realidade. E isso é um desafio, né, para tanto o movimento como para os impactos positivos que eu vou falar. Para acontecer esses impactos positivos, esses são os principais desafios. O conflito, né, entre grileiros, as pessoas ali, os grandes produtores, fazendeiros e alguns movimentos sociais também, né, que por muitas vezes querem a mesma coisa, mas de jeitos diferentes, e acabam se chocando, e com esse choque deles, dessas formas de pensamento, acaba que o movimento não vai para frente e nenhum dos dois consegue nada que quer. E o que eu já falei, vou só reforçar, que é essa resistência política, né? Principalmente com o crescimento do conservadorismo aqui no Brasil, de 2018 para cá, ficou essa coisa na cabeça do brasileiro de que qualquer ocupação ela é feita de qualquer forma, né? Enfim, vamos para alguns impactos positivos agora. A redução da concentração fundiária. O que acontece? Os produtores, o agro, né, enfim, são terras mais centralizadas e gigantescas. Por muitas vezes acontece que essas terras gigantescas não produzem, alguns lugares ficam meio que abandonados, e é exatamente aí onde entra a ocupação.
E então, com a ocupação, as terras ficam bem mais distribuídas, bem distribuídas, né? Enfim, tem a inclusão social da sociedade rural, porque, querendo ou não, eles começam a fazer parte da economia, começam a girar a economia também, começam a fazer parte das coisas, né? Enfim, acabar incluindo esse pessoal na sociedade. Tem a questão da agricultura familiar, que é muito importante, né? A agricultura familiar, ela vai priorizar os produtos, o bom produto, né? A gente vê hoje em dia a dificuldade que é achar produtos naturais, hortaliças, frutas, seja lá o que for, que seja plantado, né? Grãos, enfim. A dificuldade da gente ter o produto, acesso àquele produto in natura, né? Bom, enfim. A gente vê isso muito em feira, aqui em Maceió mesmo. Desde quando tem feira, nos interiores, quem mora no interior sabe também, que é aí onde a gente consegue ver a importância da agricultura familiar. Tô só pegando minha colinha aqui. Mas também tem a segurança alimentar no país. Por quê? Porque essas pessoas que fazem essa agricultura familiar, a gente a gente cai às vezes no pensamento de achar que é igual esses antigos latifúndios, né? Essa concentração fundiária. E não é assim. São pequenos produtores, uma família de 6 pessoas que tem um lote de terra, planta para comer e planta para poder vender e, enfim, né, viver com aquele dinheiro que ele planta. Então essa segurança alimentar se trata tanto deles como para quem compra, porque é um produto, como eu falei anteriormente, natural. E também tem a melhoria nas condições do campo, né? Porque a gente vê, infelizmente até hoje, casos de escravidão, né? Pessoas que não sabem que têm direito a salário, não sabem que têm direitos trabalhistas, não sabem muitas vezes o que estão fazendo, pois muitas vezes já nasceram ali. Exemplos em interiores como Murici, que aconteceu, acho que está com uns 5 anos, de alguns trabalhadores que estavam sendo escravizados, né? Esse é um exemplo bem claro, até aqui perto da gente. E essa melhoria nas condições do campo, com a terra mais bem distribuída, né, no caso, vai fazer com que tenha melhoria nas condições de vida. Porque cada um vai depender de si próprio. Vai poder produzir, vai poder vender, vai poder lucrar, enfim. E vai ter esse respeito maior do que teria uma pessoa só mandando nesse pessoal todinho. E concentrando a terra, concentrando, né, esse lote em um canto só. E é isso, a apresentação. Encerro aqui. Muito obrigado a todos. É isso. Tchau.